Olá, bem-vinda, bem-vindo à disciplina de Teoria da Comunicação 3 da Escola de Comunicação do UFRJ. Sou Fernanda Paraguaçu, mestranda em Comunicação e Cultura e assistente de docência do professor Mohamed El-Raji. Os 12 vídeos que você verá a seguir têm a supervisão do professor El-Raji e foram feitos junto com meus colegas doutorandos Gabriela Guiar e Otávio Cesarini e fazem parte da apostila que preparamos para você estudar de casa. Neste momento de isolamento social, por causa da pandemia da Covid-19, sabemos que está difícil para todo mundo. Cabeça cheia, coração apertado. Mas é hora de organização, disciplina e responsabilidade. Você tem a oportunidade de escolher agora o melhor lugar e a melhor hora para estudar. Tudo no seu tempo. Aproveite para criar uma rotina de estudos. Use o material que preparamos como um roteiro para suas leituras. E o mais importante, se você chegou até aqui, não desista. Vamos em frente, juntos. Na apostila você encontra textos complementares e um endereço eletrônico para esclarecer dúvidas. Temos ainda a previsão de encontros remotos em tempo real com o professor El-Raji. A gente se vê na Praia Vermelha em breve. Cuide-se. Bons estudos. Como as imagens que vemos à nossa volta nos ajudam a entender o mundo em que vivemos? O que elas de fato representam? O estudo das representações é tentar compreender como essas imagens representam a realidade, identificar quem criou essas representações e por quê. Nos próximos vídeos vamos ver as bases para a teoria da representação de Stuart Hall, um influente teórico cultural nos estudos de preconceito racial e mídia. A representação é um tema de destaque dos estudos culturais. O objetivo é analisar como a mídia representa a realidade. Stuart Hall desafiou a teoria tradicional de que a mídia pode representar uma pessoa, por exemplo, de uma forma muito parecida ou com vários níveis de distorção em relação ao que ela é na vida real, como se ela partisse de um significado já existente. O que Hall defende é que não há um significado previamente definido. É a própria mídia que cria esse significado ao representar grupos sociais, eventos, lugares, políticos, atletas, artistas. E a linguagem nas representações, ela funciona como um operador de uma estrutura de poder. Agora, veja como o próprio Stuart Hall define representação. Now we're talking about representation, not as an after the event activity. It means something and then the presentation might change or distort the meaning. We're talking about the fact that it has no fixed meaning, no real meaning in the obvious sense until it has been represented. Stuart Hall nasceu em 1932 na Jamaica e morreu na Inglaterra em 2014. Ele adorava a música de Miles Davis. Ele era um jovem de família de classe média, parte africana, parte inglesa, e se aliou à luta pela independência da Jamaica quando o país ainda era uma colônia do Reino Unido. Mas com o aumento da tensão racial e política na Jamaica, Hall se mudou para a Inglaterra em 1951, com uma bolsa de estudos para fazer o mestrado em Oxford. O migrante descendente de povos colonizados e escravizados não conseguia se sentir em casa no Caribe nem na Inglaterra. Ele costumava dizer que vivia num deslocamento parcial. Esse desconforto acabou sendo um campo fértil para as reflexões dele sobre diáspora, identidades culturais e mobilização social. Seus artigos sobre racismo, gênero, sexualidade, identidade e a relação entre preconceito racial e mídia nos anos 70 foram considerados inovadores. Quando morreu em 2014, aos 82 anos, o jornal inglês The Guardian chamou Stuart Hall de um dos pais do multiculturalismo e destacou sua forte influência no debate acadêmico, político e cultural ao longo de 6 décadas. Hall via esperança na aceitação do multiculturalismo pela sociedade britânica. Essa matéria da BBC destaca que no início do século XX, os britânicos lutavam para encontrar uma ideia única de cultura. Quase 100 anos depois, esse conceito estava tão diversificado quanto a própria sociedade britânica.
Ele deixou claro que a cultura é uma força em constante transformação. Quando perguntaram a ele no início dos anos 90 quais seriam os temas culturais daquela década, porque tudo estava misturado e não se sabia mais o que era valorizado, porque tudo era interessante, Stuart Hall afirmou que as pessoas buscam uma escala final de valores, mas que isso não é mais possível. Não estamos numa fase de transição em que vamos atingir um período mais estabelecido. Em termos culturais, estamos numa fase de revolução permanente. Stuart Hall teve uma presença ativa na revista teórica New Left Review, onde ele tratou de temas ligados à cultura popular e à indústria de comunicação moderna. Como eu disse lá no início, ele foi considerado um dos fundadores dos estudos culturais, junto com outros dois pensadores, Richard Hogarth e Raymond Williams. Stuart Hall foi depois convidado para dirigir o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, na Universidade de Birmingham. Esse centro foi o primeiro lugar dos estudos culturais do meio acadêmico. Anos depois, Hall foi transferido para Open University em Londres. Foi aí que ele espalhou esse campo de pesquisa para outros lugares, inclusive para fora da Inglaterra, né? Os estudos culturais foram considerados fundamentais para compreender a cultura como um instrumento de dominação. Esse campo de estudo surgiu, então, sob a ótica de um debate na década de 1950, em que o modelo de pensamento vigente era considerado insuficiente para contemplar as novas características sociais que estavam surgindo. Era um período de transição entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início das revoluções comportamentais e tecnológicas da segunda metade do século XX. A fase era de crescimento econômico, a idade de ouro do cinema. Tinha o James Dean, o garoto rebelde, Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, que representavam uma mulher com mais independência, bem cuidada. A indústria da beleza e a alta costura ganharam espaço, a televisão ficou popular, surgiu a Cinderela no seu indefectível vestido azul e o Peter Pan, o garoto que até hoje teima em não querer crescer. A bola rolou no Maracanã na Copa de 50, mas o Uruguai é que foi o campeão mundial. Então não era mais uma superestrutura econômica que dominava tudo. Passaram a acreditar em uma maior autonomia das práticas sociais diante dos comportamentos do sistema capitalista. O estudo da cultura foi então valorizado, partindo da ideia de que a palavra cultura concentra uma série de questões diretamente propostas pelas grandes mudanças históricas que refletiam modificações na indústria, né, na democracia, nas classes sociais. Diversas disciplinas se atravessam nos estudos dos aspectos culturais da sociedade contemporânea. É uma combinação de economia política, de teoria da comunicação, sociologia, teoria social, antropologia, filosofia. Os estudos de Stuart Hall encontraram espaço no Brasil dentro de uma discussão acadêmica sobre identidades e forças produtivas da cultura. Ainda mais agora, num momento de profundas transformações políticas e sociais, né? A gente vive um momento em que se reavalia a importância e a atuação dos meios de comunicação em meio às fake news, em que se discute as responsabilidades do Estado, em que a violência contra a mulher convive com o ressurgimento do feminismo, e um momento em que manifestações antirracistas vêm resistindo para evitar retrocessos. Um novo arranjo nos estudos da comunicação no nosso país resgata então uma linha de pensamento e atualiza a relação entre comunicação e cultura. Como diz a professora Liv Sovic, aqui da FRJ, que organizou um livro com textos de Stuart Hall, os estudos culturais emergem no campo da comunicação como recurso, estratégia, pedagogia, mas também como resistência. Neste livro, Cultura e Representação, Stuart Hall analisa os efeitos da mídia nas sociedades relacionados a um tipo de poder e afirma que é necessário questionar as imagens para compreender o que elas representam. A realidade vista através de aparatos tecnológicos institucionais que substituem a comunicação cara a cara envolve o funcionamento do poder. Em outras palavras, Hall chamou a atenção para a grande mídia nas representações das relações raciais, do gênero, da classe, da etnia e da religião. Por trás dessas mensagens, Hall diz que há ideologia. E o trabalho do teórico cultural é justamente identificar, apontar
e criticar essa ideologia. Hall parte do pressuposto de que estamos imersos no mundo das imagens, como um peixe dentro d'água. Há o amor, a guerra, a doença de hoje, a doença de ontem, a fofura, a tecnologia, a lenda do rock. Não, peraí, parece que esses são os caras do rock. A lenda do futebol, os índios e a natureza, as fronteiras, o homem pisando na lua e as crianças no mundo da lua. A mulher no cinema, a mulher na luta, a mulher maravilha, a maravilha de mulher, a busca pelo equilíbrio, a busca pela espiritualidade, a luta pela vida, a vitória da morte, o amor, o cuidado. Em seus estudos, Stuart Hall saía da água para olhar o mundo do alto, para examinar o conteúdo que está mergulhado dentro da água. Hall atenta para o fato de vivermos num bombardeio de imagens e de palavras. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp tiram cada vez mais nossas horas de sono e de estudo. Somos seres entre imagens e entre texto. Absorvemos tudo à nossa volta como um peixe na água. Mas Hall acaba com a ideia de que a massa que absorve o conteúdo da mídia é passiva e ignorante. Fatores sociais, políticos e culturais vão afetar a forma como a pessoa recebe a mensagem. Celebration of its multiculturalism. Hall vê ainda nichos de resistência que afetam narrativas dominantes da mídia. Vale notar que para Stuart Hall não há possibilidade de erro na compreensão do conteúdo. O que existe é uma assimetria entre o sentido pretendido pelo emissor e o significado captado pelo receptor. Representar é uma qualidade existencial, como diz na apresentação do livro, e a representação como política é dar voz a quem não se vê representado, ou seja, não ter voz ou não se ver representado pode significar uma forma de opressão existencial. A pessoa se sente invisível para o mundo. Por isso, Hall defende a busca por diferentes pontos de vista, diferentes histórias, diferentes realidades.